Fala pessoal, como é que vocês estão? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E o debate de ontem pode ter representado a virada que a gente tanto esperava. Na verdade pode não, certamente representou essa virada. Porque o presidente Bolsonaro estava muito bem preparado, conseguiu implementar as suas estratégias e deixou o ex-presidiário numa saia justa. Ele não respondeu perguntas, ficou todo perdido, enfim, não sabia o que fazer, né? Parecia até que tinha tomado água que passarinho não bebe, né? Bom, mas isso ficou tão evidente que até a velha mídia, o pool de notícias, o consórcio, teve que expor a verdade, que o presidente Bolsonaro venceu o debate, como vocês vão ver aqui, e isso fará toda a diferença, né? Mas antes disso, quero te dar uma dica para você que ainda não conhece o aplicativo e o site YouCine, tá? Então, aqui você pode assistir filmes e séries recentemente lançados em outros aplicativos por aí, outros aplicativos lacradores como Netflix, né? E aqui você assiste a filmes e séries e até futebol ao vivo de maneira gratuita. Tudo que você precisa fazer é baixar, tá? Então vá agora mesmo. Você que tem Android ainda não tem disponível para iOS, para iPhone, né? Mas baixe o aplicativo YouCine, tá? Você pode assistir também na sua Smart TV ou no seu celular e ainda no computador, tá bom? Bom, vamos agora para o vídeo que eu falei para vocês. É esse aqui que evidencia justamente o desespero da velha mídia tendo que expor que o presidente Bolsonaro venceu o debate, né? Esse cidadão aqui é o Josias, que fez uma pergunta tendenciosa para o presidente Bolsonaro. Vejam só. O terceiro bloco foi inteiramente dominado pelo Bolsonaro. Ele não administrou o tempo, o Lula. Lula perdeu, deu de graça para o Bolsonaro 7 minutos para ele sapatear em cima dos governos do PT. E o Lula não lidou adequadamente com o problema da corrupção, ele não lidou adequadamente e não lidou adequadamente também com o problema que é muito explorado pelo Bolsonaro, a relação do PT com as ditaduras latino-americanas, né? E eu não entendo por que o Lula faz isso, porque qual é a necessidade que ele tem de se atrelar a Nicarágua? Por que ele não pode se desvencilhar disso, não pode dar uma resposta categórica em relação a Nicarágua? Então ele permite que o Bolsonaro nade de braçada nesse assunto. Então eu me arriscaria a dizer que você não teve nocaute, mas o Bolsonaro encostou o Lula de tal forma nas cordas, na fase final do debate, e o Lula administrou tão precariamente o seu tempo, que eu me arriscaria a dizer que o Bolsonaro venceu esse debate por pontos. Venceu por pontos, né? Depois do debate, o Lula ficou assim, ó. Tanto o debate, lamentavelmente, não houve muita pergunta para debater economia, e mesmo no tempo livre a gente não discutiu muita economia. Não foi nocaute, né? Aguenta porrada o ex-presidiário, né? Mas ele estava falando ali da estratégia que eu falei para vocês, de uma das que o presidente Bolsonaro implementou, né? Ele ficou calado enquanto o presidente falava, deixou o presidente, o ex-presidente, né, o ex-presidiário, interromper ele, né? Enquanto ele fazia isso, o tempo ia embora, o tempo ia embora. No final, o presidente estava com 7 minutos para falar o que ele quisesse e ele detonou sem o direito à réplica do ex-presidiário, né? É uma pena que depois a Band concedeu um direito de resposta e aí o ex-presidiário teve 1 minuto para falar, né? Então, eles perceberam aí essa jogada, essa estratégia do presidente Bolsonaro e, infelizmente, estão alinhados ali, né, com o ex-presidiário. Mas tudo bem. Tem outro vídeo aqui bem interessante de uma outra estratégia que eu quero mostrar para vocês. Mas antes disso, você precisa entender que esse cidadão aqui, o Josias, ele fez uma pergunta, cara, eu não vou nem dizer tendenciosa, foi pior do que isso, mas eu não acho a palavra certa agora. Mas ele colocou em pé de igualdade o maior esquema de corrupção da história do mundo, que foi o Petrolão, no governo do PT, com o orçamento secreto, que de secreto não tem nada, não é ilegal, enfim, não tem nada de errado. Ele quis comparar uma coisa com a outra, né? Esse é o nível do cidadão que está expondo para vocês, que está aqui dizendo que quem venceu o debate foi o presidente Bolsonaro. Vocês conseguem mensurar o grau de importância que isso tem? Se um cara desse, que é totalmente esquerdista, alinhado com a esquerda, alinhado com Lula, favorável a ele, está dizendo isso, é porque realmente esse debate teve um peso muito grande. Agora, uma outra estratégia bem interessante que o presidente Bolsonaro implementou foi convidar o Sérgio Moro para o debate. Eu sei que muitos de vocês agora não vão gostar de ver esse vídeo, mas acompanhe isso aqui. Ó, ali você vê o Moro cumprimentando o presidente Bolsonaro, né? Ciro Nogueira. Boa noite a todos, estamos no ar exatamente 10 minutos. Vejam só.
Aí tá ali, parece que o Moro até dá conselho pro presidente, eles discutem, ó lá, discutem alguma coisa ali, o Moro fala isso e aquilo e tal. Qual que é o peso disso? Tá? Eu não gosto muito do Moro, tá, pessoal? Ele, enfim, já foi o herói que essa nação precisava, né? Ajudou o Brasil durante um período, mas ele é um traidor. Pra mim, traidores não merecem confiança, né? Acontece que, no momento, cara, toda ajuda é bem-vinda. No momento, ele é amigo por conveniência. Então, legal, fica aqui, Moro, mas depois a gente não vai esquecer quem você é de verdade, um traidor. Mas eu ainda torço para que você realmente mude de lado e possa, por exemplo, ajudar a pautar um impeachment de um ministro do STF. Se você fizer isso, eu vou te perdoar, tá bom? Se você fizer isso, eu vou voltar a confiar em você. Acredito que boa parte da população também. Quem sabe, né, Moro? Mas vamos lá. A estratégia do presidente Bolsonaro chamando o Moro para o debate foi justamente desconcertar o Lula. Porque, foi o Moro que condenou o ex-presidiário. Foi ele que condenou em primeira instância. Se tem alguém que o Lula realmente fica cambaleando ali só de olhar, é Sérgio Moro. E a presença do Sérgio Moro no debate certamente desconcertou o ex-presidiário. E foi ou não foi o que aconteceu, né? Além do mais, a gente não sabe se essa estratégia que o presidente implementou ali de ganhar o tempo, de desconcertar o ex-presidiário, veio do Moro ou não. Pode ser que sim, né? Porque o Moro conhece muito bem o Lula. O Moro esteve de frente com o Lula ali, interpelando ele, inquirindo ele, né? Então, pode ser que o Moro tenha falado para o presidente Bolsonaro, olha, questiona ele sobre isso, ou deixa ele falar, ele gosta de falar, o Lula ele gosta de atenção, ele quer ser o centro das atenções, ele quer sempre os holofotes para si, deixa ele falar que ele vai se perder, não vai controlar o tempo, e o senhor vai ter tudo no final para falar sozinho. Foi o que aconteceu, pode ter vindo dele, né? Então foi uma grande jogada do presidente Bolsonaro, parabéns, não sei se veio dele essa ideia, mas foi muito bem aí o presidente Bolsonaro, tá? E por último, o Lula, que foi no Ratinho e disse que o Bolsonaro era um troglodita, que era mal educado, que não sei o quê, e que ele era educadinho, refinado. Vocês se lembram disso? Foi uma vergonha, né? O Lula que falou que Pelotas era uma cidade exportadora de viados. O Lula que falou que as mulheres do partido têm o tananã duro, né? Enfim, o Lula falou um monte de absurdos, mas ele disse que ele era o educadinho, o refinado. Pois bem, o Lula ontem protagonizou essa cena aqui, ó. Não, quando ele senta logo. Não, é que eu deixo aqui esperar ele sentar pra ver. Porque você não sabe porra nenhuma. Vocês viram, né? Presidente. Vou até voltar um pouco aqui, ó. Não, é que eu deixo aqui esperar ele sentar pra ver. Porque você não sabe porra nenhuma. Vocês viram, né? Ele chama ali provavelmente um assessor, não sei se era, não sei qual é o contexto da fala, da cena, mas o fato é, o que dá pra ver na imagem ele fala um palavrão, né, se referindo a uma pessoa. Ô fulano, você não sabe P nenhuma. Quer dizer, é assim que ele trata as pessoas certas. Ele chamou pelo nome a pessoa. Então, deve ser alguém conhecido. Talvez alguém da equipe dele, talvez um assessor, talvez alguém mais próximo, não sei. Mas o fato é que ele chegou e foi, muito rude, mal educado. Cadê a educação que ele falou que tinha, né? Ele se referia ao Bolsonaro como sendo assim, mas na realidade as imagens mostram outra coisa, né? Enfim, meus amigos, o debate de ontem serviu certamente para reverter aí milhões de votos, talvez, né? Teve um impacto muito grande. A própria velha mídia está expondo isso e não pôde mascarar a verdade, que a vitória foi para o presidente Bolsonaro, inegavelmente. O Lula ficou perdido, ele ficou em saias justas, ele não respondeu às perguntas que o presidente Bolsonaro fez sobre Nicarágua, né? Ele não quis se desvencilhar dessa imagem, se assim eu posso dizer, que ele tem com o ditador lá, o Ortega, né? Não disse que não era amigo nem nada do tipo, e ficou por isso mesmo, né? Acho que foi muito ruim para a imagem dele. Graças a Deus, né? Graças a Deus ele é burro, está sendo muito mal assessorado, e do outro lado nós temos o presidente que, como eu falei, para vencer a esquerda basta ter a verdade ao seu lado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, novamente, meus amigos, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, não esqueça disso. E, novamente, a dica que eu dou para vocês aí, o aplicativo YouCine, para você que quer assistir vídeos, séries, filmes lançados recentemente, inclusive, né? Lembrando que a Netflix, que sempre foi uma plataforma lacradora, né? Vocês sabem muito bem disso, agora vai ter uma assinatura
que vai pagar acho que R$20 por mês, né? E ainda vai passar propagandas ali, anúncios nos filmes e séries, né? Então, é uma alternativa muito boa aí para vocês, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.